Aprovado o projeto que impede vereador de assumir secretaria sem que renuncie o cargo. Em Brasília, reunião de líderes deverá definir votação da desoneração da folha. Médicos alertam, apesar dos cuidados tomados, todos deverão pegar a Covid-19. Eleições 2020. Na reportagem especial de hoje, saiba o que pode e o que não pode ser feito no dia do pleito. Antecipação do auxílio-doença será limitada até o dia 31 de dezembro. Estiagem em Santa Catarina. Secretaria da Agricultura apresentou ações do governo para associações de municípios. E mais, será que a segunda onda da pandemia que está ocorrendo na Europa vai chegar ao Brasil? As principais notícias do dia você confere a partir de agora. No ar pela TV Primavera de Criciúma, Informe Região. Hoje é quarta-feira, dia 4 de novembro do ano de 2020. A você que sintoniza a programação da TV Primavera de Criciúma, muito boa tarde. Foi aprovado por unanimidade o projeto que impede um vereador eleito de assumir um cargo em qualquer uma das secretarias do município sem que o cargo de vereância seja renunciado. Fui pessoalmente conversar com o autor do projeto para buscar mais informações. Estou aqui com o vereador autor do projeto, o vereador Ademir Honorato. Vereador, um projeto que já vinha sendo discutido há um bom tempo e que agora foi aprovado nas duas sessões na Câmara e agora só falta sair do papel e ser colocado em prática. Perfeitamente. Nós colocamos em 2017, a gente perdeu por um voto, 2018 novamente por mais um voto. Aí em 2019 colocamos, ele ficou lá parado até o momento e colocamos ele agora em prática e, logicamente, foi derrubada a inconstitucionalidade que havia, que a Casa é soberana, e foi unanimemente aprovado em primeiro turno e o segundo turno foi ontem, também que foi aprovado por unanimidade por todos os vereadores. Bom, vamos explicar para quem está em casa então o cerne do projeto. Vereadores eleitos na urna têm que cumprir o mandato, não pode assumir um cargo na secretaria ou no executivo, seria isso? Perfeitamente, não deve, A população, todo mundo está mudando assim o conceito, Você coloca um vereador lá para lhe representar, para buscar defender você, a sua comunidade, sua região e fiscalizar. Aí acontece que daí ele se elege e vai para o executivo. Ou seja, não está correto isso. A população colocou você lá para lhe representar. Aí você não faz isso, você vai representar o governo. Então assim, está de encontro com os anseios da população, que eles querem essa mudança, Então, até fiz vários enquetes, pesquisa, e o que elas diziam? 97%, 96% diziam que o vereador que ele escolheu para ser vereador tem que ser vereador e não ir para a secretaria. Então, está em consonância com a comunidade. Certo. Só deixa eu fazer uma correção, porque não é uma ditadura, ninguém é obrigado a nada. O vereador eleito, se quiser assumir a secretaria, pode, desde que ele faça como trabalhador comum, Quer trocar de emprego, pede demissão de um emprego para assumir outro. Perfeitamente, a tua colocação ela é perfeita. Ou seja, ele está lá, ele vai, pede a renúncia, o suplente assume no lugar dele e ele vai para onde ele quer. O governo está pressando dele, chama ele, renuncia e dá essa valorização do camarada ir com o seu mandato também, o suplente assumir com o mandato. Isso também não quer dizer que é a valorização do suplente, porque se não quer levar o vereador para lá, para a secretaria, então que leve o suplente para a secretaria, valorize dessa forma também. É uma mudança de hábito, A gente via muita coisa errada em Brasília, em outros estados assim. Desciam todos, os deputados e senadores estavam lá. Daqui a pouco eles desciam todos para ser o quê? Deputado, e lá votavam, e depois voltavam para os seus lugares. Isso eu via, era um absurdo. Então foi uma coisa, eu como líder comunitário, eu não concordava. Aí disse, eu como vereador, se eu vou trabalhar para que eu consiga aprovar esse projeto. Está aí aprovado, e agora a população que está mais contente com isso, porque realmente a população que merece esse crédito de eu ser representante e estar representando. Certo. Para a gente entender, o projeto corre o risco de não sair no papel, ou seja, o prefeito vetar? Qual é o trâmite a partir de agora? Existe essa possibilidade já levantada por mim aqui no questionamento?
O negócio é o seguinte, esse é um projeto de emenda à lei orgânica. O guardião da Constituição Municipal são os vereadores. Como tem a Constituição Federal, Estadual, certo? Todos eles cuidam das suas constituições. Então, no momento que acontece, os vereadores, eles aprovaram isso. Então, ali amanhã, às 13h30, na Câmara de Vereadores vai ser promulgada. O presidente e mais os vereadores que vão estar lá convidados para fazer a promulgação e começar a fazer valer a lei a partir de 2021. Então, assim, nós queremos o quê? Que tenha consonância dos poderes, né? Que eles são livres entre si. Então, o que acontece? O vereador cuida do legislativo e o executivo cuida do executivo. Então, um não choca com o outro. Essa lei não. Perfeitamente. Surpreendeu de alguma forma o senhor o projeto ter sido aprovado de forma unânime? Com esse tempo todo que foi debatido, muito falado, muito conversado, eu acredito que houve um amadurecimento, entende? A população começou a pedir isso e os vereadores sentiram isso na rua. Sentindo isso na rua, eles foram unânimes, né? Se todo mundo quer, todos estão pregando para que haja uma mudança de como está funcionando. Então, eles foram unânimes também e acompanharam essa lei. Tá bom. Obrigado ao vereador Ademir Honorato. O projeto que acabou sendo aprovado por unanimidade, vereador eleito, ele não pode assumir cargo de secretário municipal, a não ser que ele renuncie o cargo de vereador e aí sim ele pode assumir a secretaria ao qual foi convidado. O projeto foi aprovado por unanimidade e agora só falta, como a gente disse no início da conversa, sair do papel. Voltamos ao estúdio. Em Brasília, uma reunião de líderes deverá definir a votação da desoneração da folha. Para os parlamentares, a medida é importante para preservar empregos. Confira na reportagem. Para esta terça-feira está prevista a votação da medida provisória que cria um incentivo que pretende favorecer os empréstimos de bancos a empresas prejudicadas pela pandemia da Covid-19, cuja receita bruta tenha sido de até 300 milhões em 2019. Esse incentivo aos bancos será na forma de um crédito presumido a ser apurado de 2021 a 2025, em igual valor ao total emprestado às empresas. Entretanto, os empréstimos deverão ser contratados até 31 de dezembro de 2020. Um possível entrave que pode atrapalhar as votações dessa semana é que alguns partidos entraram em obstrução nas votações dos últimos dias. Um dos motivos tem a ver com a instalação da Comissão Mista de Orçamento e com a sucessão da presidência da Câmara, que ocorrerá em fevereiro. Se conseguirem vencer a obstrução, os deputados também poderão votar a MP que destina 160 milhões a instituições para idosos durante a pandemia. A MP sobre a renovação de contratos de pessoal do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, o INCRA, e o projeto que incentiva a navegação, o PL 4199 de 2020. Além da sessão do plenário da Câmara na terça, foi marcada para quarta-feira uma sessão conjunta do Congresso Nacional, onde devem ser votados cerca de 30 vetos presidenciais. Um dos itens é o veto que impede a prorrogação até o final de 2021 da desoneração da folha de pagamento de 17 setores da economia. Se o veto for mantido, a desoneração acaba no dia 31 de dezembro. Também deve estar na pauta do Congresso o veto que atingiu 12 itens da lei que amplia os beneficiários do auxílio emergencial. O projeto que deu origem à lei foi aprovado no Senado no mês de abril. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, pediu aos líderes que buscassem o consenso sobre as matérias que entrarão na pauta de votação. Alcolumbre disse que está tentando um entendimento há 2 meses sobre a pauta do Congresso, mas ainda não conseguiu um acordo com deputados e senadores. A seguir, médicos alertam: apesar dos cuidados tomados, todos deverão pegar a Covid-19.
Apesar dos cuidados que estão sendo tomados nessa pandemia, todo mundo deve ter contato com o vírus pelo menos uma vez. E quando tivermos uma vacina, é bem possível que ela tenha que ser tomada anualmente. A projeção é feita por especialistas e pesquisadores que estão estudando o comportamento do vírus. O Paulo foi uma das primeiras pessoas contaminadas com a Covid-19 no Brasil, como mostra esse exame. Ele conta que quando contraiu a doença não era nem obrigatório usar máscara. Eu fui surpreendido logo no início da pandemia. Ainda não havia necessidade de uso de máscara nem de álcool gel. Eu estava trabalhando normalmente. Num final de semana, no sábado, eu comecei a ter uma tosse seca. No domingo essa tosse já estava bem intensa e eu estava com febre, com muita dor no corpo, dor nos olhos. Aí eu fui até o pronto-socorro e fui diagnosticado com Covid. Posterior a isso, foram 14 dias de quarentena. Durante essa quarentena eu perdi o olfato, perdi o paladar e na segunda semana eu tive bastante dificuldade de respirar. Depois do Paulo, muita gente passou por essa experiência. E apesar de todos os cuidados, é provável que todos tenham contato com o vírus pelo menos uma vez na vida. A avaliação é dessa especialista, que é coordenadora da Associação Brasileira de Alergia e Imunologia. Mas a boa notícia é que nem todos desenvolverão os sintomas mais graves da doença. Nós vamos entrar em contato em algum momento com o vírus, mas nem todas as pessoas desenvolverão doença. E aquelas que vão desenvolver doença, nem todas terão doença grave. E daí a importância, então, da questão da vacinação e da gente ampliar esse acesso para todos. A Organização Mundial da Saúde chegou a afirmar que se uma parcela entre 65% e 70% da população for infectada, é possível atingir a imunidade de rebanho. Mas essa projeção ainda não tem comprovação científica. No caso do sarampo, por exemplo, é preciso atingir entre 95% e 98% de pessoas infectadas para o vírus parar de circular. A expectativa de alguns especialistas é que a Covid-19 se torne uma doença sazonal, ou seja, um problema típico de uma determinada época do ano, no caso, o inverno, assim como acontece com a gripe. E mesmo com a criação de uma vacina, o vírus deve continuar circulando. A gente usa o exemplo da influenza, da gripe, que é o mais, em relação aos vírus respiratórios, é o que a gente tem de mais claro, mas seria como qualquer outra doença infecciosa, que por meio das vacinas a gente consegue prevenir a maioria, mas a gente não consegue erradicar, então essas doenças estão aí. Então entra a influenza, sarampo, enfim, as outras doenças infecciosas do meio. E um dos motivos, segundo alguns estudos recentes, é que as pessoas que contraíram o vírus tendem a perder os anticorpos com o passar do tempo. A Alessandra não foi contaminada até agora e, como faz parte do grupo de risco, toma todos os cuidados. Troca os calçados, limpa a maçaneta e as mãos com álcool. É uma dica que eu tenho para vocês, para quem as pessoas estão recebendo em casa, tomar muito cuidado para quem vem de fora da sua casa, porque na sua casa você conhece seus hábitos, a limpeza que você pratica, e quem vem de fora nem sempre partilha desse mesmo conhecimento. E assim espera se proteger contra o vírus e contrariar as estatísticas. Eleições 2020. O que pode e o que não pode ser feito no pleito deste ano? Candidatos e eleitores devem ficar atentos às regras da Justiça Eleitoral. Entre as proibições no dia da votação estão manifestações coletivas, uso de alto-falantes, carreatas e distribuição de propaganda política. No dia 15 de novembro, mais de 147 milhões de eleitores vão escolher prefeitos, vice-prefeitos e vereadores. E há sempre aquele candidato que quer chamar a atenção do eleitor para ganhar a disputa. Por isso, fique ligado. Há algumas regrinhas que devem ser seguidas. Vamos lá. É permitida a manifestação individual e silenciosa do eleitor, como, por exemplo, o uso de camisetas, de bandeira, de broches e a utilização de adesivos em veículos particulares. Também está autorizada a propaganda que foi divulgada na internet antes do dia da eleição.
E em tempo de pandemia, o uso da máscara é obrigatório nos locais de votação. Aquele eleitor que eventualmente procurar insistir em ingressar nos espaços do local de votação ou da própria sessão eleitoral sem utilizar a máscara, ele poderá ser excluído desse ambiente por determinação do presidente da sessão ou do juiz eleitoral, que poderão, inclusive, solicitar, se for necessário, o uso de força policial. Essa é uma medida que foi determinada no plano sanitário do TSE para a segurança coletiva de todos e realização das eleições com a mais absoluta tranquilidade e segurança em relação à prevenção da transmissão do coronavírus, mas é importante que cada um faça a sua parte nesse aspecto. É proibida a manifestação coletiva até o término da votação e também não é permitido promover a desordem ou a concentração de eleitores para impedir ou fraudar o exercício do voto. É vedado ainda utilizar alto-falantes e amplificadores de som, realizar comício ou carreata, fazer boca de urna, distribuir material de propaganda política, violar ou tentar violar o sigilo do voto. E tem mais, nada de publicar novos conteúdos na internet. Nessa situação, se o eleitor constatar que existe essa postagem, ele deve de imediato fazer a comunicação ou ao juiz eleitoral ou mesmo ao Ministério Público para que sejam adotadas as providências contra aquele candidato. Vale lembrar que no dia da eleição, tanto os juízes eleitorais quanto os presidentes de sessão exercem poder de polícia, ou seja, podem atuar para cessar qualquer irregularidade e assegurar o bom andamento dos trabalhos nos locais de votação. A seguir, estiagem em Santa Catarina. Secretaria da Agricultura apresenta ações do governo para associações de municípios. Estiagem em Santa Catarina. A Secretaria da Agricultura apresentou ações do governo para associações de municípios. Confira. Santa Catarina vive um período de forte estiagem que já causa grandes prejuízos no meio rural. A Secretaria de Estado da Agricultura, da Pesca e do Desenvolvimento Rural reuniu representantes das associações de municípios para avaliar os impactos em cada região. O encontro, de forma virtual, foi conduzido pelo secretário Ricardo de Gouveia, com o apoio da Federação Catarinense de Municípios, a FECAM. Santa Catarina se encontra em situação de estiagem desde junho de 2019, com períodos mais amenos no primeiro semestre de 2020 e que volta a se agravar no segundo semestre. Na última semana, o governo do estado montou um gabinete de crise, composto pela Secretaria de Estado da Agricultura, Instituto do Meio Ambiente, Secretaria Executiva do Meio Ambiente, Secretaria do Desenvolvimento Econômico, Defesa Civil e EPAGRE. A intenção é alinhar esforços e criar medidas para reduzir os impactos da seca no meio rural e urbano. As regiões Oeste, Meio-Oeste, Extremo-Oeste e Planalto Sul são as mais atingidas pela estiagem. Segundo o prefeito de São José do Cedro, Plínio de Castro, o maior desafio é o abastecimento de água para propriedades rurais. Ao final da reunião, foram traçadas ações de mitigação da Secretaria de Agricultura e EPAGRE para que o produtor rural não seja tão impactado pela estiagem. São elas: emissão de laudos para prorrogação de dívidas dos produtores, perícias em lavouras financiadas para obtenção do seguro agrícola, apoio aos conselhos de defesa civil municipais na avaliação de perdas na agricultura e pecuária para embasar os decretos de emergência, viabilização de acesso às políticas públicas estaduais e federais, prioridade na elaboração e execução de projetos e ações que envolvam a captação e armazenamento de água para abastecimento humano e dessetentação animal,
acompanhamento e monitoramento de perdas provocadas pela estiagem nas regiões e prorrogação do prazo de vencimento das parcelas de financiamentos via Fundo de Desenvolvimento Rural. As parcelas anuais que venceriam em março, abril, maio ou junho foram transferidas para o dia 3 de agosto de 2020. A antecipação do auxílio-doença será limitada até 31 de dezembro. Confira. A doença adotada pelo governo durante a pandemia da Covid-19 será paga aos beneficiários pelo período definido no atestado médico limitado a até 60 dias, mas não poderá exceder o dia 31 de dezembro, quando terminam os efeitos do decreto de calamidade pública em razão da pandemia. Instituída em abril, a medida foi prorrogada novamente na semana passada para requerimentos de auxílio-doença feitos até 30 de novembro. A prorrogação foi regulamentada por uma portaria conjunta do Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS, e da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia, publicada na última terça-feira, dia 3, no Diário Oficial da União. O prazo máximo de pagamento é até 31 de dezembro, mas há a possibilidade de o segurado apresentar pedido de revisão para fins de obtenção integral e definitiva do auxílio-doença na forma estabelecida pelo INSS. Por meio da antecipação, o beneficiário recebe até um salário mínimo, R$ 1.045, sem perícia médica, bastando anexar um atestado médico ao requerimento com declaração de responsabilidade pelo documento no portal do INSS ou do aplicativo Meu INSS. Após a perícia médica, o segurado recebe a diferença em uma parcela, caso o valor do auxílio-doença supere um salário mínimo. Na semana passada, o INSS iniciou o pagamento das diferenças das antecipações recebidas até 2 de julho. Quem tiver direito ao pagamento da diferença receberá uma carta do órgão com todas as informações do recálculo ou poderá checar pelo site e aplicativo Meu INSS, além do telefone 135. Para requerer o auxílio-doença e receber a antecipação, o segurado deverá apresentar atestado médico legível e sem rasuras. O documento deverá conter assinatura e carimbo do médico, com registro do Conselho Regional de Medicina, informações sobre a doença ou a respectiva numeração da Classificação Internacional de Doenças e prazo estimado do repouso necessário. A concessão do auxílio-doença continua considerando os requisitos necessários, como carência, para que o segurado tenha o direito ao benefício. A segunda onda da Covid na Europa, com países inclusive adotando novas etapas de lockdown, traz algum prenúncio para o Brasil? Essa é a pergunta que as autoridades e a população estão se fazendo. Todos estão preocupados. Esse vídeo foi gravado por uma brasileira durante uma viagem de ônibus pelo centro de Londres. As ruas e o transporte estão completamente vazios. Olha só que interessante, gente. O ônibus está parando em todos os pontos, mesmo sem pessoas, para que as pessoas não tenham que tocar no botão aqui, ó. Deixa eu apertar esse botão aqui, ó, para evitar apertar aqui. O ônibus está parando em todos os pontos. Depois ela mostra um shopping, também vazio. Olha, pessoal, aqui como eles fizeram as divisões. Caixas automáticos separados. A situação está um pouco tensa, as pessoas não estavam esperando pelo lockdown, eu já estava, porque eu sabia que isso ia acontecer depois que as pessoas saíram para o verão, mais relaxadas. E, bom, agora é uma época em que as coisas fecham, mas nesse segundo lockdown as escolas vão estar abertas, as universidades vão estar abertas, então vai ser um pouquinho menos restritivo do que o primeiro. Mas a situação está bastante grave por aqui. As pessoas, estão 400 pessoas morrendo por dia. Tem muitos cuidados que as pessoas estão recomendando fazer. Novos cuidados para evitar, inclusive, ir na casa de amigos nesse momento. E assim a gente vai vivendo. Em Portugal a situação é parecida. E os brasileiros que vivem por lá estão com medo. Como conta esse chefe de cozinha. Percebi que agora com essa segunda onda do Covid, o governo português declarou novas regras para a população sobre distanciamento social, convívio e a parte social.
Um possível confinamento pode ser que venha novamente à tona ao país, e com tudo isso percebi o grande número de brasileiros que acabaram voltando para suas casas devido à insegurança e ao número alto de desemprego. A chegada do outono na Europa foi marcada pelo crescimento acentuado dos casos de Covid-19. A pandemia, que parecia superada, se mostra ainda mais ameaçadora. E vários países tiveram que adotar medidas rigorosas de restrição social. Apesar do número de casos em alguns países ser muito superior ao número de casos que nós tivemos naquela primeira onda da epidemia, a gente vê que a taxa de mortalidade é muito inferior ao que a gente teve na primeira onda, o que é um bom sinal. Tá? Isso, como eu falei, em parte porque é uma população jovem que está sendo acometida, em parte é porque o diagnóstico está sendo mais bem feito, então proporcionalmente a gente vê uma queda no número de óbitos. Tá? E uma outra situação que tem chamado a atenção da gente é uma cepa nova do vírus. Só que essa cepa, ela não significa que é um novo vírus, não significa que vai prejudicar a resposta das vacinas, mas parece que é uma cepa que tem uma disseminação maior. E a situação dos europeus colocou o mundo em alerta. Será que o mesmo pode acontecer em outros países, como o Brasil? E para responder essa pergunta, nossa reportagem ouviu 2 infectologistas. Os especialistas afirmam que há sim o risco real de o Brasil enfrentar uma segunda onda de contaminações pela Covid-19. Mas ressaltam que as características da pandemia por aqui são bem diferentes e acreditam que a situação não deve ficar tão grave como está nos países da Europa atualmente. Para nós, talvez não seja aquela situação de um pico, uma grande queda e daí uma subida. Talvez o que a gente veja seja uma marola que se dê sem chegar num patamar tão baixo assim. Porque nós não tivemos medidas tão restritivas como alguns países da Europa tiveram, e nós temos que pensar sempre que países europeus têm uma população muito menor que a população brasileira. O número de casos lá, se eles distribuírem pela população, tem um impacto ainda muito maior do que é para nós com esse tamanho populacional que o Brasil tem. O clima poderia ser um fator favorável ao Brasil na luta contra a Covid-19. Um levantamento feito pelo Instituto Norte-Americano Johns Hopkins, que é referência mundial na contagem de casos, mostra que o número de contaminados aumenta em até 300% no frio, mas no calor diminui 70%. Mas essa tese é questionada pelos especialistas. Então nós vamos entrar na temperatura quente e vai resolver o problema? Não. Ou nós vamos entrar na temperatura fria e é por isso que está pior? Também não. É uma conjunção de vários fatores, que são os cuidados de distanciamento, de uso de máscara, você vê que as pessoas não pensam mais na doença. Elas agora estão saindo livremente, as ruas já estão lotadas de novo, o comércio já está cheio de novo. Isso é um fator de disseminação. Uma preocupação que já pode ser vista nas ruas. Em meio ao relaxamento das medidas de isolamento social, muitas pessoas se dizem temerosas com a possibilidade de uma segunda onda de contaminações. Se a gente não tomar cuidado, com certeza vai voltar. Se voltou lá, vai voltar aqui também, né? Vai ser igual ou até pior, né? Tá tendo festa, os pagodes estão abertos, tá assim, um caos aqui, né? E as pessoas não estão muito se importando com essa situação. Eu acho que tá faltando cuidado. Bastante. Não pode relaxar, né? Então nunca relaxei, não dá para relaxar. Eu acho que se o brasileiro tivesse o mesmo entendimento da gravidade da pandemia, a gente já teria feito isso. Você está preocupado, então? Muito, bastante. É o que a ciência diz. Eu realmente não tenho que achar nada, mas se a ciência está dizendo que eu acredito na ciência. E o Informe Região desta quarta-feira fica por aqui. Voltarei amanhã, se Deus assim permitir. Para você, uma boa noite.